Olá, pessoal! Vamos falar de como fazer as boas práticas na fabricação de alimentos e serviços de alimentação. Boas práticas é uma exigência da vigilância sanitária a nível de Brasil. Todo mundo que tem um serviço de alimentação precisa de trabalhar boas práticas. Isso é uma regra, está bem descrito na RDC 216 e quem é do setor, tanto profissionais quanto empresários, isso já é uma coisa bem divulgada, afinal de contas a RDC 216 é de 2004, né? Então tem já muitos anos aí que as pessoas já sabem dessa norma, a vigilância faz supervisão do serviço de alimentação em cima disso, e se você for abrir o seu negócio aí, você vai precisar de buscar alvará e eles vão estar te orientando também. Esse é um ponto. Mas para profissionais que querem trabalhar com boas práticas, né, para vender o seu serviço, para vender o seu trabalho, como fazer essas boas práticas acontecerem na prática, né? Porque a gente às vezes, faz manual, faz o quê, mas o que precisa realmente? Então eu separei 6 passos de como fazer essas boas práticas na fabricação de alimentos e serviços de alimentação para te ajudar a fazer isso na prática, para te fazer isso realmente acontecer. Número 1, tem que elaborar o manual de boas práticas, porque o manual ele é um documento que ele vai descrever os processos de trabalho que tem dentro daquele serviço de alimentação que você está indo lá para trabalhar as boas práticas. Então, como que eles recebem os alimentos, como é que eles guardam, né? Os alimentos após aberto, como que é feito, é utilizado completo, é armazenado. Esse armazenamento tem que colocar uma data de validade ali para saber após aberto até quando ele pode ser utilizado, por exemplo. Como que é a questão da estrutura física, né? Então, como é que é piso, parede, teto, isso tudo está dentro das normas, não está dentro das normas, existe um plano de melhoria para isso, não existe um plano de melhoria. Como que está essa descrição? Então, o manual, ele conta como são os processos que acontecem naquele serviço de alimentação. Então, esse é um ponto importante para que você possa começar a fazer com que as boas práticas aconteçam. Outra coisa que é importante é elaborar os procedimentos operacionais padronizados e os informativos para esse serviço de alimentação. Então, existem, né, os POPs que são exigidos, POP de manipulação de alimentos, POP de limpeza de reservatório de água, POP de controle de praga, POP de recebimento, armazenamento de alimentos, por exemplo. Então, dos manipuladores em relação à parte de fazer exames e tudo, e também a questão da higiene pessoal. Então, esses são os POPs. E os informativos são aqueles lembretes, né? Aquelas plaquinhas que a gente coloca, né? Só entre com touca, use o uniforme corretamente, lave as mãos, não toque no lixo, enfim. São alguns informativos que você coloca ali para que as pessoas vão o quê? Relembrando das boas práticas. Então, isso vai te ajudar, inclusive, em que momento? No momento da capacitação. Porque a capacitação, ela é um passo para que as boas práticas aconteçam. Se você não fizer capacitação, as boas práticas elas vão ficar literalmente no papel. Com a capacitação, se parar na capacitação, também a chance das boas práticas acontecerem é pequena. Mas se você só ficar no título de elaborar manual, procedimento e não capacitar, essas boas práticas vão ficar somente no papel e não vai acontecer nada, tá certo? Porque, infelizmente, dificilmente você vai ver na prática pessoas lendo o manual todo. Por isso que tem que capacitar e ter os procedimentos. E na capacitação é interessante que você já mostre para o pessoal, para a sua equipe, quais são os informativos que eles encontrarão dentro da unidade. Então, na entrada da unidade vai ter ali atenção, seu uniforme está correto, atenção, entre somente com o uniforme adequado, certo? Vai ter ali uma plaquinha de lave suas mãos de meia em meia hora, ou lave suas mãos toda vez que trocar de tarefa, não toque no lixo, né? Na porta do refrigerador, armazene alimentos somente com data de validade, né? Então, quer dizer, isso tudo são informações que você vai o quê? Você vai relembrando a sua equipe para que as boas práticas aconteçam. Tá certo? Então, lá na hora da capacitação, você pode aproveitar para já ensiná-los sobre isso. Então, você vai falar das etapas do manual, você vai falar das boas práticas de uma maneira geral e tudo vai dizer, olha, gente, para ajudar vocês, a gente vai anexar algumas plaquinhas, algumas mais só chamativas, outras um pouco maiores, que aí são os POPs realmente, que vão estar descrito todas as etapas que vocês precisam de fazer ao longo do dia para a gente garantir as boas práticas na fabricação de alimentos.
certo? Aí você parte para capacitação. Então, a capacitação, como eu já comecei a dizer, você vai montar um momento, você vai escolher um momento, né, um horário propício. O que é uma coisa muito importante no momento de capacitar? Esse horário ele precisa ser combinado com a sua equipe, né? Não adianta você, de repente, querer chegar lá e falar, nós vamos capacitar agora. Não faça isso que não vai funcionar. Então, é importante que você marque um horário, organize com a equipe, porque a equipe, geralmente, ela trabalha de 7 da manhã até 4h20 da tarde. Ótimo. Então, quer dizer, para ela ficar mais do que 4h20, você precisa de combinar com eles, né? Se depois você, de repente, vai dar uma folga, porque isso vai acontecer algumas vezes, né? Nas legislações, a gente não tem uma carga horária específica, mas as legislações federais, mas nas legislações municipais, a gente geralmente tem essas orientações. Se não tiver, em média, a gente sempre faz cursos de capacitação em torno de 8 horas, e não adianta você querer fazer 8 horas de uma vez, né? Porque a não ser que você pegue um domingo e faça, ou num dia que a unidade é fechada, segunda ou domingo, alguma coisa do tipo, pode ser uma forma também de fazer. Senão, eu recomendo que a gente faça repartido, fazer em 2 momentos, 2 tardes ou 3 tardes, dependendo. E por quê? Porque é menos cansativo. Para você fazer um treinamento muito extenso, uma capacitação muito extensa, de 8 horas seguidas, ela vai ter intervalos, né? De hora de almoço, intervalos para lanche, e você vai ter que realmente se preocupar bastante com a questão de prender a atenção desses colaboradores. Se você faz capacitações menores, divide essas 8 horas em 3 dias, por exemplo, você consegue fazer, às vezes, alguma coisa mais leve, né? Você começa com uma parte mais teórica, faz ali, de repente, uma dinâmica, faz uma oficina prática de alguma atividade, coloca eles para poder, né, trazer faz uma roda de conversa, por exemplo. Você consegue fazer várias estratégias, né, nesses 3 dias, para que você realmente faça uma capacitação mais efetiva, tá? De repente você pode fazer 3 dias consecutivos, ou pode fazer em 3 semanas, por exemplo, e aí vai depender, claro, do seu ambiente de trabalho, da sua disponibilidade, como é a equipe, tá? Agora, o que é importante? Você comunicar essa equipe com antecedência que vai ocorrer o treinamento, como esse treinamento vai acontecer. Então, ele vai ser feito em 3 etapas de 2h30, por exemplo, com intervalo no meio, ou de repente faz 4 dias de 2 horas. Então, eles vão, aí fala, não, nós vamos ter, nesses dias nós vamos acelerar um pouco aqui a nossa organização e tudo para que a gente comece o treinamento às 3h30 da tarde, né, algo do tipo. Então, no final a gente vai ter um lanche, vai ter uma confraternização. Então, quer dizer, essas orientações são importantes. Para quê? Para que você tenha a participação da maioria das pessoas, tá certo? E por que isso tem que ser avisado? Porque muitos dos seus colaboradores, pessoal, ele de repente sai da unidade, ele vai para outro emprego, ou ele vai buscar alguém numa escola em algum lugar, ou ele tem um compromisso que ele marcou. Se você não avisar isso com antecedência, você vai ter, às vezes, a chance de ter várias pessoas que não vão conseguir participar, e aí você vai acabar, né, ficando chateada. Então, faça isso com organização para que a sua capacitação realmente aconteça, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante. Outro passo, número 4, organizar a documentação para registros do serviço de alimentação. Sempre que você fizer um trabalho de boas práticas, né, de boas práticas na fabricação de alimentos para serviço de alimentação, você precisa de entregar uma documentação para aquele serviço. Que documentação você precisa de entregar? Você precisa de entregar o material que você usou para trabalhar essa capacitação, né, que vai registrar todo o conteúdo. Você tem que fazer uma lista de presença para esses colaboradores que fizeram parte desse treinamento, porque essa lista de presença ela vai ser usada para você certificar, para você realmente comprovar junto à vigilância sanitária que aquele estabelecimento ele capacita a equipe, certo? O manual de boas práticas impresso e de preferência, pessoal, dentro de uma pasta com plástico, tá? Então evita encadernar, por exemplo, porque o ideal é que esse manual de boas práticas, apesar de ter os POPs que vão estar anexados na parede, é interessante que você tenha esse documento também dentro da cozinha, em cima de uma bancada, às vezes, se você puder colocar um suporte na parede, colocar ele ali no suporte para que cada um pegue e olhe. Se você usa só de papel, existe a chance da pessoa passar a mão suja e não vai ter jeito. Ele tinha que lavar a mão, ele tinha que secar a mão, mas isso não vai acontecer na prática. Vai ter gente que vai chegar lá com a mão molhada, com a mão suja, vai mexer e aí depois com o tempo esse manual às vezes vai estar ilegível alguma página, então coloque no plástico
prático. E por que também é interessante? Porque às vezes você tem ali dentro do manual alguma alteração que vai ser feita dentro de um mês, dentro de um período, uma reforma, alguma coisa, e você não precisa desencadernar tudo para poder mudar uma página. Você pode só tirar aquela página do plástico e colocar a página nova com a alteração que foi feita, tá? Então esse é um outro documento. Outra coisa que sempre é importante, entregar o certificado para os colaboradores. Então, você vai fazer um certificado para os colaboradores, vai entregar individualmente e eles vão assinar a lista de frequência ali, né, de recebimento do certificado e de participação do curso. Eu gosto muito também de fazer um certificado para o estabelecimento, inclusive eu gosto de fazer o certificado e no verso do certificado eu coloco o conteúdo programático e coloco a lista de presença ali. Então eu certifico enquanto nutricionista que aquele estabelecimento fez um curso de boas práticas para os colaboradores, tá certo? Então esse documento eu acredito que fique mais organizado para que a empresa entregue para a vigilância sanitária, tá? Um outro documento importantíssimo de se entregar, gente, é um plano de ação. Por quê? Quando você vai elaborar o manual de boas práticas, você vai ter que descrever o manual, né, os processos como eles acontecem no restaurante, não como eles deveriam acontecer. Esse é o ponto número 1, certo? Então, provavelmente você vai encontrar pontos que precisam de ajustes. Se você só colocar no manual esses pontos de ajustes, o que vai acontecer? A chance desses ajustes não acontecer é muito grande. Mesmo que você faça uma reunião com o empresário, entregue e fale, olha, nós temos aqui, eu coloquei no manual que nós não temos um lavatório exclusivo de mãos aqui, por exemplo, então a gente precisa de providenciar. Então tá lá escrito, plano de melhoria, instalação de um lavatório de mãos. Ele vai ouvir, beleza e tal, não sei o que tem. Só que de repente isso não vai ficar registrado para ele, não vai ficar, porque não está anotado em lugar nenhum. E esse manual, por mais que você vai enviar esse manual no e-mail dele, você vai às vezes levar 2 cópias, uma para ficar na produção, uma para ficar no escritório, mas dificilmente essa pessoa, gente, vai pegar esse manual e vai ler o manual todo. Ele não vai lá grifar, eu tenho que fazer isso aqui, deixa eu fazer aqui uma listinha. Quem tem que entregar isso é você, consultor, é você, Nutri. Você tem que entregar a coisa bem esmiuçada para esse empresário. Então, um documento importante é você entregar um plano de ação. Quais são as melhorias que precisam ser feitas? Precisa colocar tela milimétrica. Então, tela milimétrica, lavatório exclusivo de mãos, mola na porta, lixeira com pedal. Certo? Então, lá no plano de ação, quando você vai entregar a documentação, então fala, olha, aqui está o manual descrito, todos os itens que precisam de melhorias estão grifados, estão em letra de negrito, estão sublinhados para ficar mais fácil serem encontrados. E além disso, eu trouxe para você um plano de ação. Os tópicos são esses aqui. Então, a gente precisa de pontuar aqui esses 4 pontos. Vamos combinar como é que nós vamos fazer? Né? A lixeira, a gente precisa comprar 3 lixeiras. Olha, uma lixeira, em média, ela custa R$300. Você acha que a gente consegue comprar as 3 esse mês ou comprar uma por mês? Como é que a gente pode fazer? Então, você já vai lá e já vai descrever. Né? Então, no plano de ação, você já vai colocar ali o que vai ser feito, você já vai ter colocado, quando vai ser feito e quem vai ser o responsável. Né? E se você já tem uma noção do valor, coloca lá o quanto vai custar dentro do plano de ação. Né? Custa em torno de R$300 e você compra no site da marca X. Então, você vai lá e coloca lá uma observação. Isso é você entregar resultado, isso é você dar solução para a empresa. E é isso que a empresa quer. A empresa precisa e ela quer colaboradores, consultores, assessores que dão solução para os problemas que ela precisa de resolver, ok? E esse é o seu papel no caso, né? Então, ótimo. Então, você entregou o plano de ação, registrou tudo que vocês conversaram ali. Se você estiver trabalhando como uma assessora, você mesmo talvez vai ser responsável por acompanhar esse plano de ação. Se você não for uma assessora, você só tiver feito uma consultoria, foi lá, fez o manual, treinou e está entregando e tô tipo, tchau, tô indo embora, você vai precisar de fazer essa parte com um gerente da unidade. Então, aproxime do gerente, conheça esse gerente e aí você vai e passa para ele todas essas questões, tá certo? Para que ele possa acompanhar. Tatiana, eu preciso, de repente, ficar acompanhando isso depois, né? Eu preciso, por exemplo, ficar com isso registrado lá para ligar de vez em quando? Não, se você fez só uma consultoria, esse é o seu trabalho, tá certo? Agora, por que é muito importante? Porque provavelmente, pessoal, essa pessoa, ela vai, como é que fala? Essa pessoa, ela provavelmente, ela vai ter uma visita da vigilância depois.
Entendeu? Ela tem uma visita. E a vigilância vai lá e fala que precisa de comprar as lixeiras. E você tinha falado sobre isso antes. Entende? Então, quer dizer, ela vai falar, nossa, aquela minha nutricionista, aquela minha consultora já tinha me alertado dessa questão e eu não fiz. Então, o que, que vai acontecer a partir de agora? Ela vai provavelmente dar o quê? Até mais crédito no que você falou. Numa próxima oportunidade que ela precisar de um serviço, ela vai com certeza te chamar para fazer esse serviço, tem uma grande chance disso acontecer. E na outra oportunidade que você solicitar uma aquisição, uma melhoria, você tem uma chance maior ainda disso ser atendido imediatamente, certo? Então, esses são pontos importantíssimos no seu trabalho, tá? Passo número 5, supervisionar a equipe e aplicar PDCA sempre que for necessário. Gente, a melhor forma das boas práticas acontecerem realmente é você supervisionar. Sem supervisão, não tem boas práticas que vão realmente acontecer. E a supervisão, ela precisa ser feita com o checklist, tá certo? Então, não adianta fazer supervisão, deixa eu chegar aqui e dar uma olhada para ver como é que tá. Vou olhar outra parte para ver como é que tá. Gente, não resolve. Supervisão é feita com checklist e outra coisa extremamente importante. O seu colaborador lá na capacitação, ele precisa de ser comunicado que ele será supervisionado e ele vai ser supervisionado em tais, tais e tais e tais itens. Não faça supervisões surpresas, criem formas de avaliação, porque não vai resolver. Você precisa de supervisionar a equipe exatamente no que ela sabe que ela vai ser supervisionada. O que é o PDCA? PDCA é uma ferramenta de qualidade que significa planejar, fazer, controlar e avaliar. Então, quer dizer, se você encontrou um ponto negativo, um ponto não conforme na sua supervisão, o que você precisa de planejar a partir daí? Será que você precisa planejar um treinamento? Precisa planejar uma reunião? Precisa de planejar um documento? Aí você vai avaliar o que precisa ser replanejado. Viu o que precisa ser planejado? Planeja, faça, controle e avalia novamente, tá certo? E repassa sempre que for necessário, certinho? E por último, o nosso sexto passo é um feedback mensal e metas estabelecidas. Gente, todo mundo que é supervisionado, que é avaliado, ele quer saber quanto que ele tirou, né? Quando você era aluno, você não queria saber quanto você tirou na prova? Quando é que foi, qual foi a sua nota? Você não ficava lá ansioso para saber, nossa, professor, qual foi a minha nota? Então, é a mesma coisa. Todo mundo que é avaliado quer receber esse feedback, tá certo? Então, no final do mês, você vai lá e faça uma reunião com o pessoal, ou até no comecinho, né? Eu sempre gostei de fechar as avaliações até dia 30 do mês, 31, e entre o dia 1º e o dia 5 do próximo mês eu fazia as reuniões referentes ao mês anterior, porque às vezes eu trabalhava com mais de uma unidade e tudo mais, então eu já fazia as reuniões naqueles dias para justamente passar. Pessoal, então olha só, nossa meta é alcançar 90 pontos aqui no mínimo de acerto. Sua unidade alcançou 70 pontos, sua unidade alcançou 80, a outra alcançou 95, alcançou 100, aqui alcançou 80, quais foram os erros que fizeram com que essa pessoa não alcançasse 100? Foi a ausência de data de validade nos alimentos após aberto. Pessoal, então vamos reunir aqui quem são os responsáveis por essa etapa, né? Então a gente não pode esquecer, isso é uma tarefa importante. Nós temos mais de um turno, então às vezes um turno não sabe, chega lá e vê o produto sem data de validade, não sabe que dia que foi aberto, às vezes ele abre um outro produto, isso gera desperdício. Então a gente precisa de fazer isso para a gente evitar desperdício, para a gente evitar desperdício financeiro, desperdício de alimento, né? Tem tantas pessoas passando fome. Tá tudo claro para todo mundo? Tem alguma dúvida? Eu não tô colocando data de validade porque tá faltando uma etiqueta, tá faltando uma caneta aqui que não dá para escrever. Opa, então vamos providenciar aqui o que tá em falta para que a gente não deixe de executar essa função. Certinho? Então a gente faz aquela meta, gente, essa meta desse mês é alcançar 90 pontos na supervisão de boas práticas. Vamos todo mundo? Vamos todo mundo junto. Beleza, então, e aí começa novamente o próximo mês. Certinho? Então, eu espero ter te ajudado com esses 6 passos aí para você realmente, né, aprender a como fazer essas boas práticas, certo? E é isso daqui com certeza vai te ajudar nessa tarefa. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.